Saudações, amigos rockers, beleza? Eu sou o Fred e esse é o canal Papo de Rock. Vou botar uma luzinha aqui, né, para melhorar. Então, cara, eu vou mostrar aqui nesse vídeo alguns discos aqui do meu acervo, né, da minha coleção, que infelizmente eu tive que arrebentar o cofrinho para pegar, cara. Tive que arrebentar o cofrinho, tirar o escorpião do bolso. E tem discos que são assim, né, cara? Ou você pega o preço que cobram, ou você jamais os terá, né? E como vocês sabem, eu sou entusiasta aí do formato CD. Não acho que o CD é tão caro quanto falam, porque ele vai durar a vida inteira. Mas gosto muito de pagar barato no CD, né, cara? Fico garimpando, buscando preços razoáveis. Mas tem discos que não tem como, né, cara? São discos mais raros, edições assim limitadas. E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns discos que realmente eu fui um pouco além daqueles valores que eu costumo pagar, aquela média ali, né? Pra mim é o seguinte, cara, acima de R$50 eu já acho caro, mas alguns desses discos que eu vou mostrar aqui eu fui bem além disso. Essa lista vem de longe, né? Esses discos não é da agora, mas eu lembro que foram caros, sei que são caros, né? E alguns deles foram bem carinhos mesmo, né? Vou mostrar pra vocês. Vamos ver o que é que vocês acham dessa lista, né? Se vocês também teriam coragem de colocar a mão no bolso. Bom, vamos lá, cara. O primeiro deles que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse aqui, ó. Essa banda chama-se Road, é a banda do Noel Redding. É um power trio, né? O Noel Redding, para quem não sabe, é o cara que tocava baixo na banda Experience do Jimi Hendrix. Ele, na verdade, a origem dele era guitarrista, né? Mas quando o Hendrix chamou ele para tocar, disse: não, o guitarrista sou eu, né? Você vai ter que tocar baixo. Ele, claro, aceitou, né? E foi a melhor experiência da vida dele, né? E após o Experience, ele gravou esse disco aqui, essa banda Road. O nome do disco auto-intitulado Road. E esse disco é fantástico, cara, fantástico. E olha, realmente aqui eu morri numa graninha aqui para pegar esse disco. Talvez tenha sido o disco mais caro aí que eu tenha pego, sabe? Porque na época que eu peguei, os discos não costumavam ser tão caros, mas esse disco aqui fora de catálogo, eu sabia que era um disco que, se eu quisesse, né, fazia tempo que eu estava atrás, eu sabia que se eu quisesse eu ia ter que realmente quebrar o porquinho, né? Não tinha como pegar esse disco sem quebrar o porquinho, cara. Tá aqui o encarte é bem simples, ó, só isso mesmo. Road. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem eu recomendo, isso é bom pra caramba, o bichão hardão aí dos anos 70, se eu não me engano ele é de 75, ou é de 75, ou é de 74, e é muito bom, cara, um hard rock aí, americano, né, apesar do Noel Redding ser inglês, mas a banda foi formada nos Estados Unidos, e os outros membros da banda são o Rod Richards, guitarra e voz, e o Leslie Sampson, bateria, vocal e percussão, e o Noel Redding, né, que eu já falei, no baixo e guitarra. Bom, é isso, né? Tem alguns discos realmente, mas tem outros aqui que também não foram fáceis não, cara. Ó, outro aqui que me custou uma bagatela foi esse aqui, ó. O nome dessa banda é Cargo. Essa banda é uma banda holandesa
Esse disco foi lançado em 1970. É um disco de hard rock holandês, um disco uma banda muito cultuada, né? E cara, esse disco ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. E ocorre que aqui ainda tem muitas faixas bônus, né? Porque essas faixas bônus que constam aqui, elas pertencem a uma banda que eles criaram, que eles tinham antes de se chamar Cargo. Então aqui tem as 4 músicas do disco, são apenas 4 músicas do disco Cargo. E depois entra mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faixas aí dessa outra banda que eles tinham antes do Cargo, que agora infelizmente eu não vou lembrar o nome. Estou tentando ver aqui para... o nome da banda é September. September. É isso aí. O nome da outra banda. September. O Cargo foi lançado em 72, né? Esse disco aqui. Mas antes eles tinham uma banda chamada September, que durou de 70 a 71. Banda holandesa aí de hard rock. Esse disco é muito cultuado. E pra quem curte aquele hard rock setentão, cara, é aquela coisa fina, né? E como eu sou fanático aí por esse hard rock setentão, né? Então eu tive que morrer numa grana aí, né? Outro disco aqui, cara, de outra banda também, hard rock dos anos 70. Tem coisa aqui dos anos 80, viu? Mostro já. Tem outra banda aqui de hard rock dos anos 70, né? Que também só gravou um disco. Até agora é tudo banda de um disco só, né? Que realmente foi bem carinho esse disco aqui, viu? Tô falando desse disco aqui, ó. Leafhound. Leafhound. O nome do disco é Growers of Mushroom. Growers of Mushroom. Esse disco saiu pela Repertory, cara, em Digipack, em 2005. E, porra, esse foi caro, bicho. Esses caras aqui que tocam nessa banda, eles também participaram de outra banda chamada Black Cat Bones, que é outra banda também muito cultuada ali da cena do blues rock inglês, né? E o Leafhound, cara, o Leafhound é uma banda que lembra muito o Led Zeppelin, né? Aquela mesma pegada ali do Led Zeppelin. Uma banda muito legal. Aqui acho que o cantor é o Peter French, né? É isso mesmo, Peter French, que depois também cantou no Atomic Rooster, né? Teve uma passagem pelo Atomic Rooster. Tá aqui o encarte, ó. Esses discos da Repertory, né? Repertory é um selo alemão. Tinha um galinho aqui, né? Não costumava ser não costumava ser discos baratos não, sabe? Sempre foram discos mais caros assim do que os valores vigentes, né? E com esse aqui não foi diferente, não. Esse disco, se eu não me engano, cara, eu não lembro se ele é de 72, 73, deixa eu ver se eu vejo aqui essa informação para passar para vocês. Aqui não tem essa informação, mas é por aí, é comecinho dos anos 70, acredito que seja de 72 mesmo. Leafhound. Deixa aí nos comentários quais dessas bandas aí vocês conhecem, né? E qual desses discos aí vocês estariam dispostos a tirar o escorpião do bolso ou quebrar o porquinho, né? Cara, outra banda aí outro disco, né, cara, que esse disco foi bem cultuado, assim, por mim, né, e por muita gente também. Tô falando desse disco aqui, ó, Farm. Esse aqui eu peguei no iMusic. Cara, esse disco foi um lançamento da Gersen, né, um selo espanhol. E essa é uma banda americana de blues rock. Ela é na mesma linha aqui, né? Ele fala que é na mesma linha do Allman Brothers, Canned Heat, tem Years After, Quicksilver. Rapaz, isso aqui é bom pra caramba, viu? Bom.
Um hardão aí, cara, muito de 71. Uma pegada Southern Rock. Muito legal isso aqui, cara. E consegui pegar na iMusic. Não foi barato, né? Mas naquela época ali você conseguia pegar alguma coisa na iMusic com preço bem legal, né? Rapidamente o disco saiu de catálogo. E hoje eu vi um cara vendendo aí recentemente por 190, 180 reais. E pior que não é um preço assim. Eu sei que ele vale mais ou menos isso mesmo, né? Vou ver aqui quantos já tinha. Mas outro disco aí que eu paguei uma pequena quantia foi esse aqui, ó. Primeiro do Blood Rock, também da Repertória. Blood Rock, cara, uma banda americana, né? Esse disco é de 1970, banda do mesmo produtor lá do Grand Funk. Esqueci o nome do cara agora. Eu até já gravei um vídeo aqui no canal sobre o Blood Rock. É uma banda bem legal, né, cara? Eles tiveram vários discos. Tiveram uma fase hard, depois tiveram uma fase meio prog. Deixa eu ver o nome do cara aqui, bicho, se eu consigo localizar o nome do produtor, né? Ah, o Terry Knight, cara, é isso mesmo. Eu ia dizer que lembrei, mas não lembrei não. Seria sacanagem, tá aqui o nome, né? Tava esquecido o nome dele e vi aqui o nome, Terry Knight, produtor do Grand Funk, né? Então, cara, esse disco aqui foi bem caro também, né? Esses discos assim com a lombada branca, cara, são raros, né? A Repertório costumava lançar alguns discos assim. E aqui, se você quiser uma prensagem aí original, né? Vai ter que desembolsar uma graninha, né? Rapaz, esse eu me lasquei, né, cara? Esse eu me lasquei, porque eu comprei esse disco, eu era louco por esse disco. Comprei o disco. Ele é um disco de 75, aliás, 72. Aqui tem faixas, o disco 72, faixas bônus 74. E depois que eu comprei esse disco, surpreendentemente, ele saiu aqui no Brasil. Saiu uma edição, um combozinho com os 2 discos da banda, né, cara? Tô falando dessa banda aqui, ó, Agnes Strange. Uma banda inglesa aí de hard rock, com uma pegada assim, às vezes um pouco prog. Muito bom, Agnes Strange. E esse disco eu pensava nele direto, né? Pô, tem que ter esse disco. E aí aconteceu de eu comprar. Poucos meses depois ele saiu aqui no Brasil, lançado pela Uru Blues Records. Bom, não foi de todo ruim pra mim, porque eu acabei pegando outro disco que eu não tinha, né? Eles têm 2 discos, eu acabei pegando outro disco. O outro sim, uma edição nacional, mas esse aqui custou uma notinha, né? Dos meus suados caraminguás aí. Ó, vamos lá, outro da Repertório aí, né? Outra banda também de um disco só, disco lançado em 1970. Tô falando desse aqui, ó. Clear Blue Sky. Olha lá o galinho aí da Repertório, né? Lombadinha branca também. Esse disco da Clear Blue Sky, cara, foi bem raro também, bem difícil de achar, né? E aí eu tive que... Era aquele negócio, eu pegar ou largar, né? Ou eu comprava e pagava aí o valor que estavam pedindo, ou até agora eu ia ficar aí na saudade. E às vezes a gente tem que fazer isso aí, né? Isso aqui também é um trio, né? É um trio, um hardão bem seco, né? Hardão bem cru. A banda gravou apenas esse disco aqui, ó. Clear Blue Sky. Essa capa aí meio fantasiosa, né? Cara, outro disco aí que faz tempo que eu peguei esse disco, mas na época foi bem caro. Tô falando desse aqui, ó. John Forget, disco alemão aí, né? Esse disco é... Não, minto. Tem dizendo aqui que é UK, né?
Reino Unido. Deixa eu ver aqui. Esse disco é muito raro e caro, né? Não é o primeiro disco solo do John Fogerty, mas é o primeiro solo. Na verdade, sim, né? Porque ele lançou, quando ele saiu do Creedence, em 72, ele lançou um disco chamado Blue Ridge Rangers, né? Ele usou esse pseudônimo aí, né? Blue Ridge Rangers, que eu tenho aqui, né? Que é um disco mais fácil, foi bem mais barato. Mas, caramba, o plástico não quer sair, cara. Vou ter que rasgar o plástico aqui. Paciência, não tem muito limite não, cara. Olha aqui, ó. Fantasy, né? Deixa eu mostrar aqui o encarte para vocês. O encarte é pobre, mas o disco é muito bom e não é barato não, cara. John Fogerty, seu primeiro disco solo, né? Aqui ele já tem um grande sucesso dele, né? Que foi regravado pelo Status Quo, que é Rockin' All Over the World. Disco legal, vou até ouvir daqui a pouco. Faz tempo que eu não ouço. Bom, tô chegando aí no finalzinho, tá? Vou mostrar 10, né? 4, 5, 6, 7. Já tem 8 aí, né? Já tem 8. Vou mostrar mais 2 aí pra fechar. Mais 2. Vamos lá. Tinha separado 13, mas aí vai ficar muito grande. Bom, outro disco aí que foi bem caro, né? Foi esse aqui o Armageddon, banda aí do Kate Health. Kate Health, que foi do Yardbirds, do Renaissance, né? Aqui também tem o Bob Caldwell na bateria, né? Bob Caldwell, que foi baterista do Capitão Beyond. E eles formaram essa banda aqui em 75, Armageddon. Lançaram apenas esse disco, né? O Kate Health morreu eletrocutado em casa, no seu estúdio caseiro, e aí a banda encerrou as atividades. O disco meio que ficou na obscuridade. É um disco aí considerado uma banda obscura, né? Mas esse disco aí é fantástico, né, cara? Belíssimo disco. Tem faixas como Buzzard, Silver Tide Trope. É um descasso, cara. Só vocês ouvindo mesmo, né? Bom, vou mostrar mais 2 aí, né? Fechar aí a lista, o vídeo não ficar muito grande. Vai ser 10 mais 1. 3, 6, é isso aí, 10 mais 1. Cara, outro disco, né, que eu tinha muita vontade de ter, e é um disco meio caro, esse aqui do Sonic Youth, Daydream Nation, que é uma edição da Geffen. Esse disco saiu em 1988, consegui comprar ele no Mercado Livre por um preço até que razoável, né, mas esse disco é bem caro. Não foi barato não, né? Foi acima daqueles valores aí que eu gosto de pagar num disco, que eu me sinto confortável em pagar, né? Foi bem caro. E agora o mais caro de todos, né? Que é um disco que estava na minha lista de desejos. Eu já mostrei aqui outro dia esse disco, mas se eu não mostrar ele eu vou estar sendo incoerente, né? Não, nem tanto incoerente, que eu não disse que ia mostrar os mais caros, né? Eu tô falando que são discos caros que eu paguei um pouco a mais, mas eu vou mostrar esse aqui de novo. Já mostrei 10, vou mostrar mais esse, né? Que é o Spermul. Spermul, banda alemã também, uma banda de um disco só. Esse disco eu achei no Mercado Livre e foi muito além aí do valor que eu tava habituado a pagar, né? Tanto que eu resolvi até parcelar, cara. Pra você ter uma ideia, né? Foi um disco bem caro, bicho. Spermul, banda de hard rock aí alemão. Esse disco é maravilhoso. Eu acho que é de 73. Acho não, é de 73. Aqui não tem negócio de eu acho não. Ou é ou não é, né? É de 73 esse disco.
E é uma edição aí da... Qual é o nome dessa gravadora alemã aqui, cara? Brain, né? Um digipack. Saiu em 2000... Deixa eu ver se minha vista ajuda aqui. Saiu em 2010. Uma tiragem muito reduzida, né? E hoje está fora de catálogo. E o que justifica aí o preço, né? O alto preço do disco, né? Fora de catálogo, tiragem reduzida. Disco alemão já é caro, né? Geralmente é caro. Então, essas pequenas gravadoras alemãs aí. Então é isso aí, né? Bom, pessoal, é isso aí, né? Alguns discos aí, a maioria dos meus discos são discos com preços muito bons, eu acredito, a maioria. Mas às vezes você tem que fazer um sacrifício, né? Se quiser ter aquele item, né? E pagar um pouquinho a mais aí do que você está acostumado. Ou então você fica só na saudade, né? Eu fico na saudade com muitos e muitos discos aí que eu gostaria de ter e que são muito caros. Mas alguns eu acabo me permitindo, ou mesmo dando fazendo uma pequena exceção, né? Geralmente eu faço assim, né? Quando eu vou pegar um disco muito caro, eu seguro a mão, né? Passo um tempinho sem pegar discos mais baratos para compensar ali aquele valor, para não pegar, porque senão você pega um caro e fica pegando os baratos também, aí a coisa, né? A soma vai crescendo, né? Então eu deixo de pegar outras coisas para pegar alguns aí que são mais caros, mas não gosto não, cara, de pegar discos caros demais. Mas alguns são... É difícil de resistir, né? Principalmente quando você bota na cabeça que você quer aquele disco, aí você vai ali se segurando, até que você encontra um valor assim um pouquinho abaixo do que o outro está cobrando e você acaba pegando, né? É isso aí, galera. Valeu, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como eu sempre faço um convite a vocês, deixe aí nos comentários qual o seu disco aí, se você tem discos assim que você paga valores, não precisa dizer quais são os valores, mas valores que você não está acostumado a pagar, né? Valores muito acima daqueles valores que vocês consideram razoável, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo.